Bom dia, então, para todos. Terça-feira de sol, quarto bimestre. Então, isso mostra que nós já estamos com a apostila número 4, tá bom? Nós vamos iniciar nossa aula hoje sobre verbos. E quando a gente fala sobre essa questão de verbos aí, é importante também que a gente perceba que os verbos eles estão em todos os idiomas, tá bom? Então vamos orar e aí a gente inicia a nossa aula de hoje, tá bom? Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo repouso que tivemos. Agora vamos abrir nossos livros para o estudo, que nós possamos compreender o que é nos passado através dos livros. Ajuda-nos para que cresçamos em nossa carreira acadêmica. Abençoa também neste momento a nossa família, também todos os familiares que lembramos em pensamento, dê a eles proteção e segurança, saúde. Venha também ficar com os demais professores dessa escola, alunos, nos dê tua paz, tua bênção, pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós vamos começar então com a questão sobre verbos. E a primeira coisa que eu quero que você faça é que você pegue a sua apostila, tá bom? É a sua apostila número 3. Deixa eu pegar a minha aqui também. Lá na apostila 3, módulo 3. Por que a gente não começa com o 1 e o 2? Porque eles são, se você for olhar, né? Eles trabalham com a questão de redação. Então, a gente vai acabar vendo eles na aula de redação, tá bom? Agora, dá uma olhadinha comigo, módulo 3. O módulo 3, ele começa com um texto que faz a gente lembrar de uma cantiga infantil, tá? Ele não é a cantiga, mas o nome dele faz a gente lembrar. Ele faz uma intertextualidade com aquela canção cantiga infantil. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Quem escreve o texto da nossa apostila é a Viviana Agostinho. E ela pega essa frase e diz, olha, se essa rua fosse minha, e aí ela vai colocando tudo o que a rua poderia ter. O que é interessante aqui, da gente observar o título, se essa rua fosse minha, tá? É uma possibilidade, é uma hipótese, ok? E o texto, ele vai trabalhar com essas questões do quê? Do verbo. Do que ela faria, do que ela mandaria fazer na rua, do que ela gostaria. E aí a gente parte para a página 24, tá bom? Na página 24 tem assim, verbos. Se você puder anotar e fazer um asterisco aí, vai ser legal. Verbos são palavras que situam no tempo ações ou processos, ou mudanças de estado, tá bom? Fenômenos naturais, desejos, opiniões, conveniências, variando de forma, em modo, tempo, pessoa, número e voz. Então, quando nós falamos, não é mesmo, em verbos, é importante que a gente reconheça que eles estão, né, na língua portuguesa, eles fazem parte aí das nossas vivências, a gente pode dizer assim, porque nós falamos, eu acho que quase que tudo, né, através das ações. Nós utilizamos muito isso. Então, observa, o verbo é uma palavra que indica principalmente uma ação. Pode indicar outra coisa? Pode indicar estado ou fenômeno, tá? Os verbos, eles são uma classe gramatical. Então, dentro das classes gramaticais que nós estudamos no bimestre passado, junto com o substantivo, nós temos a questão do verbo.
tá? Ele também é um grupo de palavras, só que ele é um pouco mais complexo, um pouco mais abrangente, tá? Principalmente a pluralidade das flexões. Existem muitas flexões. O verbo, ele pode estar dentro de muitos tempos e de muitas pessoas. Então, isso faz com que, quando a gente estude verbo, a gente acabe achando que ele é mais complexo do que seria normalmente, tá? Uma outra classe. Ele varia em número, quer dizer, plural e singular, em pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, em modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, em tempo, tá? Presente, passado, futuro, em aspecto, ações que são mais durativas, mais pontuais, mais habituais, e em voz, voz passiva e voz ativa. Tudo isso a gente vai estudar na aula de hoje? Não. Por isso, inclusive, que se você olhar no sumário da tua apostila, tem verbo 1 e verbos 2. Quer dizer, foi dividido na apostila em 2 módulos, tá? Então, os verbos são formados por um radical mais uma terminação, tá? Então, eu tenho ali o radical, cant, e esse ar. Eu tenho algumas terminações, cantar. Ou vendemos, vend, radical, e mos. E é a nossa vogal temática, e mos, desinência de pessoa, nós vendemos. Os modos verbais indicam a forma como o falante se posiciona, face à ação verbal, indicam diferentes formas, né, de serem utilizados, diferentes tempos e diferentes modos. E o tempo verbal, né, indica o momento que ocorre a ação, se ela ocorre no passado, no presente ou no futuro. Temos também a questão das formas nominais, infinitivo, particípio e gerúndio, que a gente estuda no módulo ainda, né? Ainda nessa apostila número 4, na verdade. Desculpa, acho que eu acabei falando apostila 3, né? Mas é a apostila 4, me perdoa. E o módulo é 3, tá? Existem, então, esses elementos aqui que fazem parte dos verbos, ok? O que mais que é importante aí a gente acabar observando com os verbos? Na página 24, você tem ali flexões do verbo. Amávamos. Olha ali o exemplo. Radical, a vogal temática de amar. Esse vai indica o tempo, que é pretérito, amava, e não amei, e não amara. E mos é a desinência. Esse mos sempre vai aparecer com verbos que indicam primeira pessoa do plural, tá? Os modos verbais também estão na página 24 e são 3. Então, agora você vai sublinhar. Indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Nós vamos ver que esses modos, eles acabam trazendo verbos e formações que a gente já conhece, tá bom? Uma coisa importante que a gente precisa ver agora, tá? Por que que, então, estudamos verbo? Né? Porque ele vai indicar alguns processos, estados. O que que as pessoas fazem? Qual é a natureza de alguns seres? Que ações esses seres praticam? O que que acontece com eles? O que que é importante também pensar? A gente está falando de verbos, mas é possível que a gente encontre, dentro da gramática, locuções verbais. E é por isso que a gente estuda a questão das formas nominais do verbo, tá? Que acabam entrando na página 32 da apostila de hoje. Ok? Apostila 4, módulo 3. O que que a gente vai ver ali? As formas nominais, elas podem estar dentro de uma locução verbal. Então, eu digo assim, foi feita a compra. Foi feita são 2 verbos lado a lado que dão ideia de uma coisa, de uma ação. Então, a locução verbal, ela vem exatamente para mostrar para nós que 2 verbos lado a lado podem funcionar como uma ideia apenas, tá? Havia feito, havia gostado,
está rezando, estive chorando por muito tempo. Então, são sempre dois verbos. Um é um verbo auxiliar, e o outro é o verbo principal, que está numa dessas formas: infinitivo, particípio ou gerúndio da página 32. Veja, vamos discutir o número de outdoors em São Paulo? Vamos. O que você vai observar aqui? Vamos discutir é uma locução verbal, tá? E a resposta, vamos, é uma forma simples. Então, você tem ou o verbo na forma simples, ou um verbo na forma composta, que é chamada de locução verbal. Então, quais os modos ali? Página 24, tá? O modo indicativo, ele indica, de modo geral, a certeza dos fatos que acontecem, tá bom? Então, eu tenho certeza que esses fatos, que essas minhas ações, elas aconteceram ou acontecerão, tá? Então, o modo, ele indica certeza. Ufa, acabei de estudar. Veja, é uma ação feita, realizada, concreta. Certeza disso. Agora, vou ligar para meus amigos para dar uns rolês. Vou ligar, tá no, é uma forma composta aqui, e está no futuro. Algo que eu planejei e eu vou executar. Futuro do presente. Vou chamar minha avó para ir no cinema. Esse vou chamar também dá uma ideia de quê? De a certeza, né? É um futuro planejado e que vai ser executado. Eu tenho a certeza disso, essa convicção, ok? O subjuntivo, ele já vai dar a ideia de hipótese. E aí, aqui no subjuntivo, a gente sempre tem em mente o quê? Aqueles verbos terminados em dois S's. Tivesse, se eu tivesse ido. Que eu consiga. Ou, quando eu crescer. Quando eu me formar. Então, são todas hipóteses que acontecem. E junto deles vem essas palavras que fazem a marcação do subjuntivo. Que é no presente, se no passado e quando no futuro. Se eu for eleito, veja, se eu for eleito, eu prometo que vocês vão me dar emprego, água, comida, saúde, transporte e que minha vida vai melhorar. Então, esse se eu for eleito é algo hipotético, tá? O modo imperativo, ele é usado para expressar uma ordem, um pedido, um conselho, um convite. Feche a porta, fique quieto, tá? Pode estar no imperativo afirmativo ou no negativo. Então, não abra a porta se eu não estiver em casa. Então, são todas ordens, pedidos, conselhos ou convites. Observa aqui, então. Mergulhe nesse sabor. Compre, aqui, ó. Compre 3 produtos da Turma da Mônica e ganhe. Pinte com a turma. Então, eu tenho verbos que eles demonstram aqui, né? Ó, prepare o seu coração para grandes emoções. Diga não ao bullying. São todas frases, ou aqui da Coca-Cola, viva o lado Coca-Cola da vida. Então, eu tenho sempre verbos que expressam, né, para o leitor essa ideia de uma ação que ele precisa fazer. Então, é uma ordem, um pedido ou um conselho, tá? Lembrando, então, pode ser uma súplica. Nas orações nós usamos isso, né? Ou também ameaças, tá? Também pode estar dentro desse modo. É um modo como o verbo se apresenta. Ele aqui a gente vai ver que ele é sempre ali situado no plano da injunção. O que é isso? Exatamente nessa questão de estar dentro das vendas, outdoors, o que mais? Receitas culinárias, tá? Propagandas, essa forma de chamar o leitor.
de chamar ele, de dar uma ordem para ele, de fazer um pedido para ele, tá bom? Aqui. Então, estes são os 3 tempos. Aí já entramos na página 24 para 25, tá? Esses são os 3 tempos que são mais básicos. Todos nós conseguimos perceber quando as ações estão no passado, no presente ou no futuro, ok? Essas ações elas podem estar expressas por um verbo simples ou por um verbo composto numa locução verbal. As formas nominais da página 32. Nós temos o gerúndio, que são aqueles verbos terminados em NDO, tá? Apresenta um processo de ação verbal que está acontecendo, então a terminação é em NDO. Nós temos, exemplo, olha, sim, estou entendendo, claro, estarei transferindo nossos ascendentes lhe ajudando. Você poderia ficar aguardando? Então, é um processo, é uma ação que continua, ela não é uma ação acabada. Então, por que alguns vestibulares dizem cuidado com o gerúndio? Porque nem toda E essa frase, por exemplo, esse contexto aqui, ele está cheio de gerúndio. A gente tem que tentar eliminar, porque nem todas as ações elas têm um processo tão continuado assim. Do tipo, eu estou transferindo. Seria melhor dizer, você será transferido a um de nossos atendentes. Porque estou transferindo vai dar a ideia de quê? De que essa ação não vai acabar, é um processo. Você nunca vai ser chamado por um atendente. Ou, eles estarão lhe ajudando. Aqui sim, tá? Porque a partir do momento que vai ser atendido, esse telemarketing, eles estarão ajudando. Você poderia estar aguardando? Ou, por favor, aguarde na linha. Porque esse aguardando já demonstra que vai demorar muito tempo. Então, o verbo no gerúndio, ele demonstra esse processo longo da ação. O que é o infinitivo? Apresenta o processo verbal por acontecer. É o nome do verbo. É como você vai encontrar no dicionário. Tem gente que, às vezes, na hora de alguma avaliação, vai olhar o verbo acontecia, terminava. Vai achar assim no dicionário? Não vai achar. Só vai achar a forma infinitiva, que é o nome do verbo. Então, acontecia é o verbo acontecer. Falava é o verbo falar. Encontrávamos é o verbo encontrar. Então, é a forma infinitiva do verbo, que pode estar dentro de uma locução verbal ou simplesmente sozinho, né? Vai depender de como eu organizo a minha frase. Uma coisa importante, essa expressão para eu, tá? Para eu é utilizado sempre ao lado de verbos. Então, para eu fazer, para eu escrever, para eu anotar, para eu comprar, para eu sair. Quando que eu utilizo para mim? Algumas pessoas dizem, para mim nem existe. Existe. Final de frase ou início de frase deslocado com uma vírgula, para mostrar que ele está deslocado, ele deveria ir lá para o final, tá? Esta escola é, para mim, a ideal. Veja que eu dei pausas, porque eu estou mostrando para o meu interlocutor que isso está entre vírgulas. Então, para mim, pode ser utilizado entre vírgulas ou no final da frase. Isso é para mim? Beleza. Você não vai dizer isso é para eu. Fica fora da lógica. Mas, isso é para eu comer? Aí sim. Porque o eu e não mim. Porque o eu é uma das pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Todos eles, se você lembrar, as professoras sempre pedem para você conjugar o verbo nessas pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Certo? Então, se você conjuga neles, é porque eles podem estar ao lado de verbo. O mim é um pronome oblíquo e você não coloca ele na conjugação das tabelas de verbo, tá? Porque ele não é uma pessoa do caso reto. O verbo só pode estar ao lado de pessoas do caso reto. E o particípio é aquele verbo terminado em DO, tá? Então, apresenta o resultado do processo verbal. Então, são as ações acabadas, tá? Eu havia
participado do show. Meu, acabou, tá? Ele havia comprado tudo que estava na prateleira. Ação acabada. Diferente do gerúndio. Ele estava comprando muitas bolachas. Processo que está acontecendo. No particípio, ação acabada, tá? O que nós vamos ver aqui? Nós temos verbos, e aí você vai ver no particípio, que tem lá na tua apostila, que eles podem ter uma forma regular, terminar neste ADO ou IDO, ou ele pode ter uma forma irregular. O que quer dizer isso? Não segue o mesmo padrão, não segue o mesmo radical. Então eu digo aceitado e aceito. Existem as duas formas, professor? Existe. Só que você vai utilizar com auxiliares diferentes. Então, você vai dizer, a ele havia aceitado as minhas provocações. Ele teria aceitado tudo isso se eu estivesse perto. Ou, estava aceito aquela proposição. Estava aceita, né? Melhor. É aceso o fogão todas as manhãs. Então, eu tenho elementos, ele foi eleito, tá? Para ter elegido este candidato, então eu vou ter verbos que vão auxiliar para usar ou a forma regular ou a forma irregular. Lembra? Regular segue. Então, eu digo morrer, morrido, morreu, morrendo, tá? Mas eu tenho a forma irregular morto. Veja que ele quebra. Matado, morto. Isentado, isento. Imergido, imerso. Então, são formas aceitas, professora? São, junto com os seus auxiliares, tá? A conjugação, de acordo com a tua apostila, tá? A gente viu isso na questão das desinências, mas a gente volta para entender. Os verbos, eles são todos colocados em 3 grandes grupos, tá? São os verbos terminados em ar, verbos terminados em er e verbos terminados em ir. Nós não temos na língua portuguesa verbos terminados em ur. Temos em or? Temos. Estão dentro da segunda conjugação, porque eles eram antigamente, lá no início da língua portuguesa, terminados em er. Então não era por, era poer. Não era repor, era repoer. Ui, que horror, professor. Quase todos eles são uma derivação, né? Do verbo por, compor, repor, tá? Transpor. Então, eles estão dentro da segunda conjugação, porque é um grupo muito pequeno de verbos, mas nós temos uma gama grande de verbos terminados em ar, verbos terminados em er e verbos terminados em ir. O que nós fazemos na escola? Nós acabamos treinando. Eu confio, tu confias, ele confia, nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Mafalda, ela é uma menina que brinca com as palavras, ela diz que bando de ingênuos. Mas o verbo é exatamente isso. É essa fórmula que a gente vai conjugando com a pessoa, né? Se a pessoa está no singular, o verbo está no singular. Se o verbo está no plural, como nós, ele vai ficar no plural, ok? E tem as terminações, né? Com as suas desinências ali, que sempre se repetem. Então, eu digo assim, veja que esse é confiar, verbo terminado em ar. Vamos pegar um outro verbo terminado em ar. Amar. Eu amo, veja que ficou igual confio. Tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, olha o vós aqui. E eles amam. Então, as terminações são sempre iguais. E eles carregam consigo parte deste radical da palavra no infinitivo, tá? O modo indicativo, e aí nós estamos na página 25 até a página 26. Sora, Fala. a Mariane, ela pediu para avisar que o computador dela não quer conectar à internet. Ela está tentando há muito tempo, então por isso ela não vai assistir a aula. Ah, tá. Maggie? Uhum. Beleza. Olha, eu vou dizer para vocês que ontem eu estava com um problema no meu Zoom, quase que eu não conseguia entrar nas minhas aulas.
internet tá bugando, né? Mas, ok. Obrigada por ter avisado, Marina. Então, o modo indicativo, ele tem 3 tempos fundamentais. Presente, passado e futuro. Só que no pretérito, nós vamos observar que eles têm 3 tempos verbais, que é o que a gente mais tem raiva. Por que tinha que ter esses 3 tempos? Mas eles são importantes para marcar o tempo das ações feitas, realizadas, ok? Então, veja só. O pretérito perfeito, se tu quiseres anotar aí, está na página 26, ali logo abaixo daquela imagem do bombom. O pretérito perfeito, ele indica uma ação concluída no passado. Eu colocaria aí, eu escreveria, eu sempre ponho para os alunos aí, o pretérito perfeito foi o ontem. Foi concluído, tá bom? Foi o ontem. Coisas que eu fiz aí há 3 horas atrás ou no ontem. Ficou para trás, concluído, já é passado, ok? Pretérito imperfeito indica uma ação, condição, estado em processo, ou seja, uma ideia de continuidade e duração um pouquinho mais acentuada que os outros pretéritos e às vezes designa um passado, mas ele não concluído. Então eu coloco assim, ó, você pode estar observando na página 27, tá? Ele, vamos pegar, e você vai ver que vai ter desinências diferentes para os verbos terminados em er e verbos terminados em ar, tá? Ele trabalhava todos os dias na minha infância. Meu pai trabalhava todos os dias na minha infância. Então, trabalhava dá um processo de continuidade, duração de ação num passado, ok? Agora, se o verbo terminado em er, e você não vai dizer ele vendava, né? Mas ele vendia. Então, o imperfeito, ele tem 2 terminações. Os verbos terminados em a, e até o autor ali da tua apostila coloca, todo dia o sol acordava, veja que é uma ação em continuidade no passado, já ficou para trás, mas era contínua, essa duração da ação. E os verbos terminados em er, por exemplo, eleger. Em outubro de 2010, o Brasil elegia e não elegiva, que nem tem noção, né? Então, ele pode trabalhar com essas 2 terminações. E o pretérito mais que perfeito. Então, eu diria que o pretérito imperfeito, coloca assim, como se fosse o anteontem. É mais antigo que o perfeito. E o mais que perfeito é muito mais antigo. Eu colocaria assim, ó, antigamente. Porque ele tem uma terminação até meio estranhazinha, né? Mais que perfeito está na página 27 para 28. É aqueles verbos terminados em ra. Então, ele terminara o trabalho e fora brincar. Veja, são ações que não estão tentando dizer para o meu leitor que não foi ontem nem anteontem, foi num passado um pouco mais distante. Pouco mais distante, tá? Então, por isso que ele é mais que perfeito, porque ele está mais distante do que esse primeiro aqui, ok? Então, o que nós vamos ver? Que o modo indicativo, ele trabalha com essa questão do presente, do pretérito perfeito e do futuro do presente. Legal, esses aí eu faço certinho, professora, nunca erro. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, nós amais, eles amam. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, nós amastes, eles amaram. Esse astes é sempre uma pedra no nosso caminho, né? Porque o que a gente faz? A gente usa tu amou, a gente usa com o verbo da terceira pessoa. Então, por isso que a gente usa errado. Tu não é errado, o problema é o verbo que a gente conjuga errado. E o futuro do presente, eu amarei, tu amarás, ele amará, amaremos, amaremos, amareis e amarão. Beleza. Só que aí vem aqueles camaradas, os outros pretéritos, professora, e esses que eu me confundo, que é o pretérito imperfeito e o pretérito mais perfeito. Porque eles designam ações que estão mais antigas do que esse passado do ontem, o pretérito perfeito. O imperfeito é o anteontem. Eu amava, eu vendia e eu partia. Então vejam que eu tenho terminações diferentes para o grupo do ar
e para o grupo do er e ir, eu tenho desinências diferentes, mas são sempre essas, tá bom? A mesma terminação. Veja que nós estamos estudando verbos regulares, que mantêm um radical regular. E o mais que perfeito, esse termina em será. Eu amara, eu vendera e eu partira. Ah, aqui a desinência fica igual, sempre será. Sempre, tá? E ele designa algo bem mais antigo. Eu colocaria assim, ó, antigamente. Então, pretérito perfeito, ontem, imperfeito, anteontem, e o mais que perfeito, antigamente. Para você situar o leitor de que as ações não foram feitas tão recentemente. É essa a ideia do modo indicativo. Tá bom? Então, o que nós precisamos aí observar? Que nós temos ainda na apostila o modo subjuntivo das hipóteses, e ele trabalha com 3 tempos, tá? Também presente, passado e futuro. Só que, claro, você vai encontrar também dentro do subjuntivo esses 3 passados, tá bom? Mas qual é a maior facilidade? É que nos passados do subjuntivo, a gente acaba utilizando os 2 S's. Ah, daí fica bacanérrimo, né? Aí fica bem mais simples para a gente estudá-lo. E o futuro, né? Ele vai usar o infinitivo como uma forma nominal. E onde é que estão as formas nominais? Da página 32 até a página 33. Esses são os verbos que nós acabaríamos, né, vendo aqui no da nossa apostila, tá bom? O que você talvez aí esteja pensando agora? Tá, mas é que eu entendi parte disso, ou você vai dizer assim, beleza, relembrei tudinho, tá tranquilo, bacana para mim. Isso a gente vai acabar vendo ainda. Você vai ver que eu deixei alguns exercícios lá na sala de aula, lá no class, bem básicos, tipo assim, super, ultra básicos, para você completar com verbos. Para você começar a perceber os verbos indicando certeza, indicando possibilidade, tá? Ou ainda indicando uma ordem. Bem básico, para a gente começar a observar isso dentro de algumas frases. Você vai perceber que no espanhol a gente também acaba vendo alguns verbos muito semelhantes. Claro, é uma língua que vem de uma mesma raiz aí, então vai acabar tendo realmente algumas coisas muito semelhantes. Tá bom, gente? Esse, então, foi o conteúdo do módulo 3 da apostila 4, porque já estamos no 4º bimestre. Beleza? Nessa semana, creio que hoje à tarde, vou abrir ali os links de algumas pessoas que acabaram enviando o trabalho de redação e veio só a capa para mim, tá? Então eu preciso avaliar esses textos aí, por isso que eu não coloquei a AV3 ainda, porque algumas pessoas acabaram enviando só a capa do trabalho. Na hora de fazer ali Eu vi que o ideal é você fazer tudo no Word ou no PDF, eu acho que é bem mais garantido, né? Ele aceita o PowerPoint, mas ele acaba aceitando só a primeira página. Só que você tem que observar também como arquivar isso. Tem gente que está arquivando só a primeira página. Então, eu vou dizer para vocês, transforma no PDF, aí pode fazer até a transformação online, né? Que não tem o PDF instalado no computador. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, então, me manda lá um recadinho no e-mail, tá? Ou anota aí no livro para a próxima aula a gente tirar essa dúvida. Acho que a nossa próxima aula é na quinta, né? E aí a gente continua o estudo sobre verbos. Tá bom? Beijo, até amanhã.